Olá, pessoas queridas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso vídeo do Simplificando. Que Deus abençoe grandemente o seu coração e sem mais demoras, vamos ao vídeo de hoje. E eu começo lembrando que no vídeo anterior nós vimos sobre o anúncio que Jesus fizera aos discípulos. Por outro lado, nós também sabemos que a revelação que o Senhor acabara de fazer a eles com relação à sua morte e ressurreição provocou naquele grupo um enorme impacto. Os discípulos simplesmente ficaram aturdidos. Entretanto, no vídeo de hoje, vamos ver algo mais que Jesus lhes transmitiu e afirmou. Com base na afirmação que o Senhor lhes fez, ele transmite de antemão que alguns terão uma experiência fantástica dentro de poucos dias. Ponha isso no seu coração e vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá? Lucas capítulo 9, versículos 26 e 27 nos mostra, acompanha comigo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Irmãos, este é o primeiro registro nas Escrituras a respeito do ensino de Jesus a seus apóstolos sobre a glória de Deus e, em particular, como se relacionava essa glória com o Salvador. Seria interessante saber o que pensou Judas e como reagiu ao que Jesus revelou. Judas não veria glória alguma, nem sequer a esperança da glória. Naquele momento, a glória de Jesus era somente uma questão de fé, não de vista. Mas isto rapidamente mudaria para 3 deles. O relato paralelo em Marcos, capítulo 9, verso 1, nos informa. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A Bíblia não revela se algum dos discípulos se ofereceu voluntariamente ou pediu para ser uma daquelas testemunhas que iriam ver o reino de Deus. Talvez as múltiplas revelações de Jesus os deixaram atordoados. Tinham muito para analisar, pois receberam novos ensinos que não alcançavam e era difícil harmonizar racionalmente falando. Nos dias anteriores, o Senhor havia apresentado sua primeira revelação ao dizer que estabeleceria a sua igreja, mas também anunciou a sua morte. Os discípulos receberam suas palavras e em boa medida creram nelas, mas estavam longe de entendê-las. Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, e não obstante, a morte lhe esperava. Eles também tomariam a sua cruz e o seguiriam. Às vezes, ou quase sempre, associamos tomar a cruz com suportar as dificuldades e as provas da vida, e alguns chegam até cantar músicas que propõem esse entendimento. Para aqueles primeiros discípulos, a frase equivaleria a dizer: tome a tua cadeira elétrica e siga Jesus. Este era um chamado para a morte, não para a vida. Convenhamos, não se trata de uma ideia nada agradável. Mas apesar das predições trágicas, Jesus disse que regressaria e julgaria o mundo inteiro. E não somente isso, mas também prometeu retornar em um reino de poder e glória. Acrescentou ainda que alguns dos que estavam ouvindo essas palavras viveriam para ver esse reino e sua glória. A transfiguração ocorreu uma semana depois dos acontecimentos de Mateus 16. Ufa! Que semana havia sido essa? No período de 7 dias, os discípulos receberam a primeira profecia de Jesus acerca da igreja que ele mesmo estabeleceria, a primeira profecia explícita de sua crucificação e ressurreição, assim também como a promessa do regresso do rei do seu reino.
Para culminar, esta sessão contém também o primeiro ensino de Jesus relativo à sua glória. É notável que até este momento o Senhor havia se referido muito pouco sobre a glória de Deus. Ele ensinaria muito mais a respeito, mas quase todos eles ocorreriam depois da transfiguração. Há somente um ensino sobre a glória de Deus com anterioridade à transfiguração, quando Jesus repreendeu os judeus incrédulos em João 5, 41 a 44, dizendo-lhes: Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Conclusão, queridos. Finalizando o vídeo de hoje, faço aqui uma constatação. Quantos cristãos pensam na glória de Deus ou sabem alguma coisa a respeito da glória do Senhor? Quando nos reunimos, nós o fazemos para dar glória a Deus? Se isso for correto, será que conseguiríamos acrescentar 1 milímetro à glória que Deus já possui? Pense a respeito. Continuaremos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.